Anestesia local no dentista, uma maravilha da medicina, né? Mas vamos ser sinceros, ela não é perfeita. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Vamos entender como a ciência está refinando essa experiência, deixando tudo mais rápido, mais confortável e principalmente mais preciso. Para começar, vamos direto para aquele problema que, olha, todo mundo já sentiu na pele. Sabe aquela ardência inicial da injeção? E o depois? Horas com o lábio, a língua, tudo dormente, tentando falar, tentando comer. É um caos. Pois é, essas são as duas maiores queixas de quem vai ao dentista. E a boa notícia é que a ciência moderna está finalmente dando um jeito nisso. Vamos ver como. Primeiro, vamos falar sobre acelerar o início do efeito anestésico e, ao mesmo tempo, tornar a própria injeção bem mais confortável. E o segredo para isso, gente, está todo na química da solução. Acredite se quiser, a causa daquela queimação toda é a acidez. É isso mesmo. Para que o anestésico fique estável dentro do tubinho, ele precisa ser ácido, com um pH de mais ou menos 13,5. Para ter uma ideia, os tecidos do nosso corpo têm um pH de 7,4. Essa diferença brutal é o que o nosso corpo interpreta como ardência. Simples assim. Para entender a solução, a gente precisa dar uma espiada nas moléculas do anestésico. Elas existem em dois tipos, digamos assim. Tem a forma ionizada, a RNH, que não consegue passar pela membrana do nervo. E tem a forma desionizada, a RN. É essa que importa. Ela é como se fosse a chave que consegue entrar na fechadura do nervo e desligar a dor. Então o jogo todo é ter o máximo de chaves possível. E é aqui que a gente entende por que demora tanto. Olha só, dentro do tubinho ácido com pH 3,5, só 0,004% das moléculas estão no formato de chave pronta para agir. É quase nada. Quando o líquido é injetado, o nosso corpo precisa trabalhar para neutralizar essa acidez toda, levar o pH para 7,4 e só então a gente chega a 24% de moléculas ativas. Essa batalha do corpo para corrigir o pH é justamente o tempo que a gente fica esperando a boca amortecer. Tá, mas e se a gente pudesse pular essa etapa? E se o anestésico já chegasse no corpo com o pH certinho? Pois é, essa é a grande sacada. O nome disso é tamponamento. Basicamente, o pH da solução é ajustado para perto do pH do corpo momentos antes da aplicação. O resultado? Um aumento de 6.000 vezes na quantidade de moléculas-chave, prontas para agir na hora. E o legal é que a tecnologia já tornou isso super prático. Hoje existem dispositivos que permitem ao dentista misturar bicarbonato de sódio no tubinho do anestésico ali, na hora. Isso cria uma solução com o pH ideal de forma segura, consistente e, o mais importante, pronta para ser usada imediatamente. E os resultados na prática são impressionantes. Em estudos, o anestésico padrão levava, em média, quase 7 minutos e meio para fazer efeito. 7 minutos e meio! Com o anestésico tamponado, esse tempo caiu para menos de 2 minutos. É uma diferença absurda. Ou seja, a injeção fica mais confortável e o alívio da dor é praticamente instantâneo. Beleza, resolvemos a dor da picada e a demora. Mas e o depois? Vamos falar agora do outro lado da moeda. Aquela dormência que parece não ter fim, mesmo horas depois de sair do consultório. Porque, vamos combinar, essa dormência não é só chata, ela pode ser perigosa, especialmente para crianças ou para pacientes com alguma necessidade especial. O risco de morder o lábio, a bochecha, a língua e se machucar feio é bem real. Não ter sensibilidade na própria boca pode ser um problema sério. Então, qual é a lógica para reverter isso? Bom, se o anestésico usa um vasoconstritor para diminuir o fluxo de sangue e ficar preso no lugar, a solução é fazer o contrário. Usa-se um vasodilatador. É uma substância que abre os vasos sanguíneos, aumenta o fluxo de sangue na região e esse sangue extra acaba lavando o anestésico para longe do nervo muito mais rápido. E esse interruptor de desligar já existe, tem nome e sobrenome: mesilato de fentolamina. A aplicação é simples. No final do procedimento, o dentista injeta no mesmo lugar da anestesia original. O objetivo? Acelerar e muito a volta ao normal. E os números mostram que o negócio funciona mesmo. O tempo médio de dormência do lábio inferior era de 155 minutos. Com o reversor, esse tempo cai para só 70 minutos. Estamos falando de economizar 85 minutos. É quase 1h30 a menos de desconforto, permitindo voltar a falar, sorrir e, claro, comer bem mais cedo. E agora, vamos para o terceiro e último grande desafio, que talvez seja um dos mais frustrantes da odontologia: conseguir anestesiar de forma confiável a mandíbula, a parte de baixo da boca. Se preparem, porque este número aqui é de cair o queixo. A técnica padrão para anestesiar os molares inferiores falha em até 41% das vezes. 41%! Isso quer dizer que, em quase metade das tentativas, a anestesia simplesmente não pega direito. Mas
Por que é tão difícil assim? A culpa é da nossa própria anatomia. O osso da mandíbula de um adulto é extremamente denso, muito grosso. Ele funciona como uma verdadeira muralha, uma barreira que impede o líquido do anestésico de chegar onde precisa, lá no nervo. A solução para esse problemão veio na forma de um anestésico diferente, a articaína. A estrutura química dela tem um detalhe que parece fazer toda a mágica. Ela consegue atravessar esse osso denso da mandíbula com uma eficiência muito, mas muito maior do que os anestésicos tradicionais como a lidocaína. E a prova está nos estudos. Usando uma técnica de injeção mais simples, a lidocaína tinha uma taxa de sucesso de 57%. Já a articaína, na mesmíssima situação, saltou para 87% de sucesso. É uma melhoria gigantesca que está mudando completamente o jogo do controle da dor na mandíbula. Então, a gente viu 3 grandes inovações. Mas o que tudo isso significa quando juntamos as peças? Vamos recapitular. Nós temos um interruptor de ligar mais rápido para injeções mais confortáveis e com efeito quase imediato. Temos um interruptor de desligar para a gente voltar ao normal bem mais depressa e, finalmente, uma ferramenta muito mais confiável para aquele osso duro de roer que é a mandíbula. Mas a grande questão aqui não é só a tecnologia. Isso tudo vai muito além. O que a gente está vendo é uma mudança de mentalidade, um cuidado focado na pessoa, no paciente, onde o conforto, a experiência, a conveniência, tudo isso passa a ser tão importante quanto o tratamento em si. É sobre dar mais controle e precisão para todo mundo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Essas inovações mostram que dá para melhorar e muito aquilo que a gente achava que era bom o suficiente. Então, pensando para frente, que outro procedimento comum do nosso dia a dia que a gente já se acostumou merecia uma repaginada completa como essa, com esse foco total na experiência da pessoa?